O filme de hoje tem Rui e Vani, João Grilo e Chicó e Agostinho na mesma equipe. Só que é um drama, envolve ditadura, sequestro, tortura. Será que funcionou? Vamos descobrir. Quem patrocinou este vídeo foi o Akira, ele tem uma conta no Instagram dedicada ao cinema e ele fez um curta com os amigos da faculdade chamado Pisa. É bonito, assistam, o link está na descrição. E esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Vê se não morre. Vou tentar. Vamos lá. O que é isso, companheiro? O título desse filme é legal, né? Porque é uma mini interpretação por causa da interrogação. Pode ser, que é isso, companheiro? Ou, o que é isso? Não, o que esse não ficou ruim. Eu falei do jeito que a Fernanda Torres fala no filme, mas eu gosto do título. Baseado no livro de 1979 do Fernando Gabeira, o filme se passa em 1969, no Rio de Janeiro, e mostra os acontecimentos ao redor do sequestro do embaixador norte-americano por integrantes do MR8 numa tentativa de negociar a libertação de presos políticos da ditadura. A direção é do Bruno Barreto, ele já fez de tudo na vida, Dona Flor e seus dois maridos, lá atrás em 76, Última Parada 174 em 2008, que é muito bom, Cro, ele dirigiu Cro. Só confirma se ele dirigiu mesmo Cro, porque não é possível, Cro é do Bruno Barreto? É do Bruno Barreto, eu já tô olhando mesmo. Ih, rapaz... Aqui ele acerta na atmosfera opressiva da ditadura e entra e sai bem dos pontos de vista. Essencialmente, você tem a história sendo contada por 3 pontos de vista aqui. Os integrantes da MR8, que eram estudantes assustados, que não faziam ideia do que estavam fazendo, pelo menos é assim que são pintados aqui. E eu acho isso um acerto, eu acho que não foi um grupo ultramilitarizado com todas as conexões. Então dá para ver o amadorismo do grupo, isso funciona bem. Do outro lado temos a figura do embaixador, que é um pouco problemática, eu vou chegar lá quando eu falar no elenco, mas os pontos de vista transitam bem. E por último, temos o lado da polícia militar que está investigando o caso, que também é um pouco problemático, eu vou chegar lá. O foco narrativo é bem controlado, mesmo eu não gostando muito da maneira como alguns pontos de vista foram escritos. O diretor consegue criar tensão em alguns momentos, mas quando ele precisa sustentar essa tensão, falta energia. Por exemplo, o prazo estipulado pelo MR8 para que os prisioneiros sejam soltos, eles deixam bem claro que esse prazo não será postergado e se chegar na hora e nada tiver sido feito, às 10 da noite eles vão ter que matar o embaixador. Então isso deveria ter funcionado como uma panela de pressão. A tensão deveria aumentar cada vez mais. 8h30, 8h45, será que vai? Aí a montagem tinha que ficar mais dinâmica, corta para um lado, corta para o outro, corta para o embaixador, a música intensifica, será que vai, será que não vai? E não tem nada disso aqui. Não que seja ruim, como eu falei, eu gosto da atmosfera opressiva, você sente que é um país sem liberdade, um país onde a ditadura tomou conta e as coisas são perigosas e há uma coisa no ar, um ar de periculosidade no ar, isso está presente aqui. Um ar de periculosidade no ar, eu falei isso, ficou... Deixa, Eric, deixa pro povo ver como eu tô bem hoje para gravar. Eu gosto da câmera na mão, normalmente é algo que se usado demais pode incomodar, mas aqui, junto com a luz natural, dá uma pegada documentarista e por ser uma história real, por ser algo que aconteceu, encaixa direitinho. Eu gosto da reconstrução de época, mesmo reconhecendo que certas tomadas usaram 70% do orçamento do filme para isso, então você tem um plano médio, bem controladinho, onde um cara passa, aí passa um carro de época que deve ter custado uma fortuna para conseguir colocar no filme, depois outro indo para lá, depois vindo para cá, e aí o resto do filme inteiro você não vê mais. Mas, assim, eu aprecio o que foi feito aqui. Então é uma direção com algumas virtudes, mas, de novo, falta pulso, falta energia, e aconteceu alguma coisa muito estranha aqui na hora do Bruno Barreto dirigir os seus atores. Em parte, eu sei que não é culpa dele, porque acontece algo aqui que acontecia mais do que hoje em dia, mas ainda acontece muito com filmes brasileiros, que é uma modificação do idioma para ajudar a vender o filme lá fora. É algo que só os brasileiros
vão reparar. E até certo ponto funcionou, porque o filme foi indicado ao Oscar e ele fez sucesso internacionalmente, mas para brasileiros é esquisito, porque além dos diálogos não fazerem sentido, certas coisas, certas frases são escritas de maneira muito artificial, ninguém fala daquele jeito, as interpretações também estão rígidas. Quem mais sofre com isso é o personagem do Pedro Barroso. Tem um diálogo no comecinho que ele fala para um amigo dele: já faz 6 meses que os militares censuraram a imprensa. Eu e meus companheiros vamos aderir à resistência armada e queremos saber se você vai se juntar a nós. Do jeito que ele fala, parece que ele está ensaiando para uma entrevista. É bem ruim. Estamos completando 6 meses de imprensa censurada. A extrema-direita se instalou no poder e não dá nenhum sinal de que vai sair. Nós queremos saber, Arthur, o que você pretende fazer a respeito? Nesse exemplo, nem tanto pelo diálogo, mas pela cadência, pela maneira como ele falou, pela maneira como o ator foi dirigido pelo diretor. Em outro exemplo, eles estão no meio de uma discussão e ele fala: gente, isso aí é que nem jogar bola num estádio vazio, ou ninguém faz gol jogando num estádio vazio. É uma analogia que já é algo que as pessoas não costumariam dizer, mas certamente não no tom que ele fala. Não existe vitória quando você joga para um estádio vazio. Há problemas de direção aqui, tipo assim, o diálogo é esse, tem que falar, mas cara, não, sabe, não, o take escolhido muitas vezes não é bom. Quem tá num ambiente informal e fala: galera, isso aí é que nem jogar futebol num estádio vazio, e mesmo se fala, entendeu? O tom tá errado e o diálogo, tem uma outra que ele fala: essa mulher aí, ela tá querendo me fuder, ela tá querendo fuder comigo. Aí eu: hã? Tem uma outra que é pior do filme, do Marco Rica, ele tá lá no quarto, ele tem que trabalhar, mas aí a namorada dele ou a mulher dele, não tenho certeza, não quer que ele vá, e aí ele liga pra avisar que não vai, ele: eu vou chegar atrasado. Que se dane! Quem fala, quem grita, que se dane? Que brasileiro em algum momento de sua vida gritou que se dane? Vou chegar atrasado. Que se dane. Momentos assim tiram muito da verossimilhança do filme, mas, de novo, é algo que eu acho, pelo menos, que só brasileiros reparam. Então, a imagem que o filme tem para quem é de fora não deve sofrer tanto com esse problema, mas olha, eu penei para conseguir superar isso. Eu me peguei sem conseguir entender exatamente o que o diretor estava querendo dizer em alguns momentos, e eu odeio quando isso acontece comigo. Mas, por exemplo, todo o arco do Marco Rica tá muito estranho. Sim, o filme precisava de um investigador, então ele representa o lado da polícia militar, que está investigando os caras. A primeira vez que ele aparece é uma cena forte, onde uma pessoa está sendo torturada e ele e o colega de trabalho dele estão conversando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você vai na festa da Tereza amanhã? E o cara lá sem não sei, talvez eu passe lá. E eu falei: opa, não, mostrando como, né, os militares estavam dessensibilizados, só que aí depois ele tenta meio que reverter isso com essa cena do que se dane, onde ele explica para Alessandra Negrini que tá fazendo isso porque do outro lado é muito pior, e se eles perderem essa guerra vai ter coisas muito piores do que tortura, e você inicialmente, não, ele tá falando para calar a boca da mulher para deixar ele trabalhar, ou ele realmente acredita nisso? Aí depois ele fala pro colega: você consegue dormir? E o colega: consigo. Ele: pois eu não. E aí o filme meio que tenta passar uma imagem de um homem perturbado pela natureza do seu trabalho, sendo que não era, sabe? E aí você fala: tá, o diretor quer humanizar os dois lados, porque ele tá contando esse filme pra quê, então? Pra contar os dois lados da moeda, como numa ditadura ninguém tá certo? Se for por aí, foi um erro crasso. E se foi apenas pra mostrar o lado humano de um personagem, também fracassa brutalmente, porque ele fala que não consegue dormir, mas ele não age assim, não. A Fernanda Torres está bem, uma das melhores do grupo aqui. Eu tenho uma dificuldade também, aí já é implicância minha, tá, pessoal? E até porque os personagens que eu citei no começo do vídeo, Rui e Vanita, nem existiam quando esse filme de 98, né? Então, os normais nem existiam ainda. Mas vendo o filme em 2024, tem muitos atores e atrizes com potencial cômico muito forte aqui, todos muito competentes, todos perfeitamente capazes de papéis dramáticos, mas, por exemplo, tem uma cena que a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães passam o filme do lado do outro, você fala: entendeu? É um pouco difícil levar essa galera super a sério. Eu gosto do que a Cláudia Abreu faz aqui, ela tem uma cena muito boa onde ela se faz de garota inocente do interior
para descobrir coisas sobre como é a rotina do embaixador. Só que ela também tem uma das piores cenas do filme no final, que eles estão sendo perseguidos, e ela fala assim, ai gente, me dá a metralhadora aí, vai, tipo, não tá legal. Aí beleza, ela pega a metralhadora, aí corta pra uma cena aberta, onde o carro que tá perseguindo é fechado, e volta pra ela, ei, pega aí de volta a metralhadora. Você fala, não gente. Hã? Ai meu Deus, cadê a metralhadora? Hã? Guarda a metralhadora aí. Caio Junqueira é outro que tá bem, o nosso eterno neto. O Matheus Nastergalli tá aqui, mas também é um desses que sofre com a falta de direção. Eu não compro muito essa coisa dele chegar lá e, eu mato o primeiro que me desobedeceu. Eu falei, acho que ele... Eu não sei se é o ator errado ou se a direção simplesmente não me convenceu que ele é esse sociopata todo. O Luiz Fernando Guimarães tem uma cena muito boa quando ele tá sendo puxado, ele você não tem mais vida, você não tem mais tananã, você não tem mais porra nenhuma, tá? Intenso, bem. Já na outra cena de destaque dele tá engraçado, quando ele fala que o nome dele é Marcão, que ele também não gostou, e não é um filme pra rir, né? Então o fato dele tá engraçado é porque o ator é engraçado. O Selton Mello tem a cena mais forte do filme, quando ele tá sendo torturado e aguenta pouco e começa a entregar os companheiros. Deve ter sido muito difícil, muita gente fez isso, muita gente entregou, porque tortura não é brincadeira, né? Então, mas dá a sensação de você entregar aqueles que você gosta, os seus aliados, e saber que eles vão passar pela mesma coisa. Isso é bem retratado aqui. Moria. Os 20 e poucos anos. Há uma cena que é muito legal de ver porque tem a Fernanda Montenegro e o Lulu Santos, mas tirando isso, não é uma cena boa. E pra Fernanda Montenegro não estar bem numa cena é porque a direção e o texto foram bem incompetentes, porque ela testemunha algo, aí liga pra polícia, que é o Lulu que atende, ele não acredita nela, manda ela ir descansar. E ela fala, eu tô bem descansada, viu? Pois sabe que eu dormi muito bem. Você fala, putz, você tem a Fernanda Montenegro, esse é o texto que você vai dar pra ela? Sai dessa janela e vai descansar um pouco, vai. Não me manda descansar, que eu não estou cansada. Dormi muito bem a noite inteira. E pra fechar, temos o Alan Arkin, a única estrela internacional do filme que ajudou a vender o filme. Mas ele parece estar entediado aqui, em momento algum ele parece estar com medo, temendo pela própria vida, tirando uma cena no final que ele sofre uma incontinência e tá lá no banheiro chorando, e nessa hora se acredita, mas o resto do tempo inteiro parece que ele foi obrigado a fazer o filme, porque estava no contrato e ele não queria estar lá. Até compro a parte dele ser um diplomata e ser treinado para lidar com situações de conflito e ser alguém ponderado, inteligente, que mantém a calma, mas ele tá calminho demais para quem foi sequestrado e tá à beira da morte. O que é isso, companheiro? É um filme que tenta fazer muito mais do que consegue. Durante anos eu quis gostar mais desse filme do que eu de fato gostava. Tinha uma esperança de que revendo agora para fazer essa crítica eu ia achar mais coisas para apreciar, mas acabou acontecendo o contrário. Nota 6,2. Akira, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.